Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estaremos estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Meus amados, o texto de referência está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo diz ainda: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3 e versículo 13. A verdade aplicada diz: podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro dele é explicar o que é a regeneração. Segundo, mostrar a importância da santificação para o cristão. E o terceiro, conscientizar acerca do arrebatamento da igreja. Então, esses são os 3 pontos, os 3 tópicos que vamos estar trazendo nesta oportunidade para o nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual. A introdução vem dizendo que, encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo para um viver santo, cumprindo a missão e não perdermos a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E no primeiro tópico, nós vamos estar estudando aqui sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus, antes de retornar ao Pai, ele aconselha os seus discípulos a permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E também em outra passagem ele afirma que se ele não fosse, o Espírito Santo Consolador não viria a nós. Mas com a ida dele, ou com o retorno dele para o Pai, o Espírito Santo viria e estaria conosco para sempre. Então nós vemos aqui a importância do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, como outro Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo em João 14,16, está atuante no corpo de Cristo, revestindo de poder, concedendo dons espirituais, guiando o povo de Deus em toda a verdade, produzindo fruto com as qualidades do caráter de Cristo e preparando, despertando e alertando o povo de Deus quanto à necessidade de guardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registra Tito, capítulo 2, verso 13. Então, uma das funções do Espírito Santo na atualidade é guiar a igreja, conservar a igreja, preservar a igreja, concedendo a ela os dons espirituais ou os frutos que a igreja precisa para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e alimentando a esperança do glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Por isso a igreja do Senhor tem essa esperança. E Paulo diz que se a nossa confiança, ou a nossa esperança tivesse apenas nas coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então nós não somos os mais miseráveis dos homens e nem das mulheres. Por quê? Porque a nossa esperança, irmão, ela não está fincada nas coisas deste mundo, nas coisas cotidianas desta vida, mas a nossa esperança está fincada na glória de Deus, quando o Senhor Jesus, ele em breve voltará para resgatar a sua igreja, para buscar o seu povo que tem permanecido fiel, como disse a lição anterior, ser fiel até a morte,
não é ser fiel e leal ao Senhor apenas por um tempo, por alguns dias, mas ser fiel até a morte, para termos direito de receber do Senhor a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico vem dizendo, sobre as evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. E aí, ao refletirmos sobre o tema deste subtópico, nossa mente é direcionada para a igreja dos tempos apostólicos, pois vemos em Atos e nas epístolas características que marcaram aquela geração. Foi uma geração marcada pelo revestimento de poder, intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus e expectativa quanto à segunda vinda de Jesus. Pela ênfase no ensino quanto à perseverança, testemunho de vida, santificação e cultivo de virtudes cristãs. Portanto, é nas páginas das Escrituras Sagradas que devemos buscar a identificação que deve prevalecer na atual geração do povo de Deus, que está se preparando para o arrebatamento. Então, amados, o mover de Deus na vida daqueles irmãos ali no Antigo Testamento, ou seja, na igreja primitiva, não é nem no Antigo Testamento, na igreja primitiva, ele é tão evidente que eles aguardavam a volta do Senhor Jesus para aqueles dias. Então eles não perderam tempo com fábulas, eles não perderam tempo com qualquer outra coisa a não ser em proclamar o Evangelho, cumprindo o ide do Senhor Jesus, que quando revestido desse poder, eles deveriam iniciar por Jerusalém, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. E eles o fizeram. Eles pregaram por todo o mundo de então a palavra do Senhor Jesus. Houve ali um constante avivamento. Batismo com o Espírito Santo, arrependimento e confissões de pecado. Havia um amor intrínseco entre todos os irmãos, sendo que nós vemos ali na igreja primitiva que as pessoas, eles vendiam as suas propriedades e eles traziam o valor daquela venda e depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse administrado ali pela igreja. De modo que diz Atos dos Apóstolos que não havia falta entre nenhum deles. E ninguém poderia dizer, olha, eu dei isso, eu dei aquilo. Mas todos tinham tudo em comum. E eles estavam ali unânime na pregação do Evangelho, na doutrina, nas orações, no partir do pão. Ou seja, havia ali um amor, havia ali uma comunhão perfeita. E esta comunhão, este amor, este zelo, irmão, ele precisa continuar nos dias atuais, porque nós somos a igreja do arrebatamento. E eles também, como nós, dormiram no Senhor, mas eles estão aguardando o momento de serem arrebatados também, porque naquele dia, conforme diz as Escrituras, a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos naquele momento serão transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos. E essa é a alegria da igreja, porque nós estamos agora nesse contexto. Eles fizeram o trabalho que precisava ser feito, e nós precisamos fazer o trabalho que precisa ser feito até o momento em que o Senhor venha nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos ainda no ponto 2, desse subtópico 2 aqui, que a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, ela faz uma diferença, porque o batismo no Espírito Santo não elimina a necessidade de a igreja buscar uma constante renovação. Não encontramos no Novo Testamento o ensino de que o salvo, ao ser cheio do Espírito, uma vez sempre estará cheio, conforme registra Atos 4:8, 4:31 e 13, verso 9. O apóstolo Paulo exortou a igreja: enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5:18, ou seja, literalmente, continuar sendo cheios, ou seja, enchido repetidas vezes. Não podemos desprezar o preparo concedido pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, estimulando o salvo em todo o seu ser, mente, coração, vontade. Faz a diferença em todas as áreas da vida, como podemos observar em Efésios 5:19 a 6, capítulo 6, verso 1 a 9. Então, irmãos, existe aí, rapidamente, resumidamente, explicando esse ponto, nós vemos aí pessoas afirmam que
na hora que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem para ele e ele, a partir daquele momento, já é batizado no Espírito Santo. Então ele não precisa buscar o batismo, literalmente falando, do Espírito Santo, receber os dons espirituais, etc. e tal. Por outro lado, nós, como Igreja do Senhor, crentes pentecostais que somos, nós sabemos que esse renovo é necessário na vida do cristão. Nós não podemos, por exemplo, receber o batismo com o Espírito Santo e falar em novas línguas e ficarmos contente apenas com aquilo, satisfeito com aquilo. Pois o apóstolo Paulo, ele nos aconselha que nós devemos buscar os melhores dons. Porque quanto mais eu busco o renovo espiritual, mais abençoado eu sou para a edificação da igreja. Na final de contas, irmãos, nós somos um instrumento ou um vaso nas mãos do Senhor. E o que Deus quer, através do Espírito Santo, é nos usar para que haja edificação do corpo de Cristo. Então, quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, quanto mais comunhão com o Senhor eu tenho, e quanto mais renovo da parte de Deus eu recebo, mais útil eu vou me tornando para a obra do Senhor, para a evangelização e para todas as coisas que envolvem a obra de Deus. Então, esse é o segredo. Então, eu não posso me contentar. Há pessoas que quando aceitou Jesus como Salvador, depois de um tempo buscando o batismo com o Espírito Santo, recebeu. Mas essa pessoa, depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo, ela nunca mais buscou renovo espiritual. E já nem fala mais em outras línguas. Porque simplesmente enveredou por um caminho diferente daquilo que o Senhor exige do seu servo, da sua serva. Então, para podermos estar como uma ferramenta afiada nas mãos daquele que opera, nós precisamos estar dedicados 100% ao Senhor. Nós não podemos dividir essas coisas, não podemos fazer ou seguir os desejos da carne, né? Cumprir com os desejos da carne, como vimos na lição passada. Ok, meus amados irmãos? Então é preciso buscar esse renovo, porque é o renovo que vai fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro ponto, vem dizendo que o Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. E ao fazermos uma leitura aprimorada dos evangelhos, vemos que Jesus recomendou aos discípulos que não dessem início a qualquer obra sem que antes eles tivessem recebido o Espírito Santo. Desse modo, Jesus os adverte para ficar em Jerusalém até que recebessem a promessa de Deus Pai, conforme está registrado em Atos capítulo 1, verso 4 a 5. Após ter ressuscitado e ser levado ao céu, Jesus cumpre a sua promessa de que não deixaria órfãos os seus seguidores. Assim, ele enviou outro Consolador, como havia dito, e registrado está lá em João, capítulo 14, verso de 16 a 17. Né? Notamos ainda que o Espírito Santo encheu a vida dos discípulos para eles receberem ousadia para pregar a palavra de Deus e preparar a igreja para estar eternamente com nosso Senhor nos céus. Então nós vemos aqui um comentário aqui do pastor William Barros, aonde, abre aspas, ele diz que o Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e ao mesmo tempo preparar a noiva para o arrebatamento. Ou seja, o Espírito Santo, ele não só dá, aquele combustível, aquela energia para que os irmãos, a igreja, continue fazendo a obra do Senhor, pregando, evangelizando, ensinando, enfim, mas ele também, ele aumenta, ele dá aquela certeza, a convicção, a esperança de que o Senhor está às portas e que esse trabalho precisa ser feito imediatamente, como foi no tempo apostólico. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, no texto que lemos, ele protege a igreja. E o que vimos aí no comentário do pastor William Barros é que se hoje nós não tivéssemos a proteção do Espírito Santo, não seríamos mais do que uma religião ou uma agremiação ou um clube. Mas se a igreja está de pé, é porque o Espírito Santo tem protegido a igreja,
durante séculos, nós temos tido essa cobertura do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse, como já frisei a princípio, que ele viria e estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Enquanto o Senhor Jesus não retornar para buscar o seu povo, a sua igreja, a sua eleita, o Espírito Santo estará com ela, guardando, livrando, não importa a tempestade, não importa os embates, não importa os conflitos, não importa a perseguição, o Espírito Santo estará com a igreja, guardando, preservando, dando fé, encorajando e fazendo com que os verdadeiros cristãos se mantenham firmes na certeza e na esperança que o Senhor tem nos dado. É muitos que não foram chamados ou que não nasceram de novo, que não passaram pelo processo do novo nascimento, muitos deles cairão, eles se afastarão da presença do Senhor, mas os verdadeiros cristãos estarão firmes na presença do Senhor até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo. Temos ainda aqui no tópico de número 2, que o Espírito Santo, ele se torna o consolador inseparável da igreja. Após a ascensão de Jesus, os primeiros discípulos aguardaram em oração o cumprimento da promessa de que seriam revestidos de poder, por intermédio da virtude do Espírito Santo que seria enviado. A partir da descida do Espírito Santo, conforme Atos 2, e após a primeira pregação, muitos se convertem, são batizados e tem início a organização de várias igrejas locais. Assim tem sido até os dias de hoje. Ok, meus amados irmãos? Então, a partir daquele momento, nós vemos, após a pregação de Pedro, aquela grande conversão de almas ali que foram convencidas, através do Espírito Santo, através da pregação feita por Pedro ali na porta ou na frente do templo, diante daquela grande multidão. Então nós vemos ali que a partir daquele momento inicia-se uma igreja, com um número muito grande de pessoas que aceitou Jesus, e a partir daquele momento começa-se a organização de igrejas locais. Vemos aqui, por exemplo, ainda no primeiro tópico, ou no primeiro ponto, onde o Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. Esse é um ponto importante. É preciso que hoje a igreja permaneça atenta aos registros do Novo Testamento e procure permanecer aplicando os princípios ali, expostos sobre sua atuação neste mundo. Enquanto a igreja crescia, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, exalavam o amor e o cuidado para com todos, conforme já citamos. Assim, o esfriamento do amor deve ser evitado pela igreja, que espera pela vinda do Senhor, conforme registra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Desde o início, Deus tem derramado o seu amor pelo seu Espírito, e assim a igreja tem sido atuante e se desenvolvido. Assim, de igual modo, se agirmos como a igreja de Atos dos Apóstolos, fazendo uso do amor, Deus fará a igreja crescer e florescer, e seremos uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então nós vemos que uma igreja, ela só pode ser cheia do Espírito Santo quando ela demonstra o amor aos irmãos, ao próximo, de uma maneira prática. Porque muito se tem ouvido de amor, mas a palavra amor, ela nada mais é do que uma falácia na boca de muitas pessoas. Na prática não se vê. E nós vemos que na igreja primitiva, conforme o comentário que acabamos de ler aqui, existia este amor. Diz que os apóstolos exalavam o amor, a compaixão, a misericórdia, a alegria, e todos que vinham eram recebidos com alegria e faziam parte e passavam a fazer parte da família de Deus. Naquele período, quem já leu a história ou que lê a história sabe que por conta de muitas pessoas aceitarem Jesus naquele tempo, eles foram expulsos das sinagogas. Então aquelas pessoas já não recebiam mais nenhum crédito, nenhuma ajuda, principalmente as viúvas, os órfãos. Então essas pessoas, ao aceitarem Jesus, eles eram expulsos da sinagoga. E agora, sem meio de subsistir, eles eram recebidos de braços abertos pelos apóstolos, pela igreja,
e é onde vemos ali o registro de Atos, onde as pessoas vendiam seus bens para depositar aos pés dos apóstolos, para que a partir dali fosse administrado e fosse distribuído segundo a necessidade dos irmãos. Então essa obra social, irmãos, ela está vinculada ao evangelho. Uma coisa não pode separar da outra. Pregar o evangelho é muito importante e é necessário, é o carro-chefe. Mas a assistência social, o trabalho social é também de uma importância fenomenal. Nós temos que dar comida a quem tem fome, nós temos que dar vestir quem está nu. Faz parte do evangelho, Jesus deixa exemplo disso. Então nós não podemos ter apenas uma assistência social de fachada, mas nós temos que ter uma assistência social evidente, né, vital, porque muitas pessoas hoje dentro de muitas comunidades estão passando por dificuldade, por apuros, por necessidade de problemas de saúde, necessidade de medicamento, de alimento, enfim, e a igreja é o corpo de Cristo, e nós temos que, da mesma forma como um corpo tem poder e capacidade de nutrir todos os membros que estão ligados a esse corpo, nós como igreja do Senhor Jesus temos a responsabilidade de nutrir aqueles membros que estão passando por dificuldade, estão em fraqueza. Amém? Não é simplesmente pregar o evangelho, aceitar Jesus e abandonar, não. Há um trabalho a ser feito, há um processo a seguir nesse trabalhar até que aquele irmão esteja em condições e apto, nutrido para poder também andar com as suas próprias pernas, pois vejamos que Paulo ele diz que quando a gente nasce em Cristo, a gente é um bebê, tem que ser tratado com leite. E ele disse, com leite eu vos criei, mas vai chegar o momento em que você vai desenvolvendo e você vai passando a ser alimentado com a comida mais forte, até que você esteja num patamar em que você consiga também, né, produzir essas virtudes, que é o fruto do Espírito, que é o amor, a mansidão e todas as outras coisas que nós já lemos na lição passada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos aqui ainda, no ponto de número 2, que o Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. Ou seja, a esperança de encontrar com Cristo é essencial para a vida do crente. Se a pessoa não tem essa esperança, qual é o propósito da sua vida cristã? Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, conforme registra 1 Coríntios capítulo 15, 19. A partir da compreensão deste texto, entendemos que necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos. Romanos capítulo 15, verso 13. O Espírito Santo nos faz acreditar que Cristo cumprirá o que disse, que preparará um lugar para estarmos juntamente com Ele, conforme está registrado em João 14, verso 2. A esperança que temos é que Ele voltará para nos buscar. Então, irmãos, é o Espírito Santo que aviva em cada cristão essa esperança. A esperança de um dia encontrar com o Senhor. E como já tinha citado esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, 19, onde Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, ou seja, somente nas coisas materiais, como temos visto aí disseminado em várias denominações, aonde as pessoas não estão preocupadas com o retorno de Cristo, com uma vida no porvir, mas preocupadas em enriquecer nesta vida, obter isso, aquilo, outro, e a gente sabe que isso é um leque muito grande de coisas que hoje são oferecidas para aqueles que querem desfrutar de uma vida terrena e material. Mas o Espírito Santo, na vida do verdadeiro cristão, ele não só dá condições para que você viva uma vida abençoada pelo Senhor, mesmo na pobreza, mesmo não sendo rico materialmente falando, mas ele te dá a esperança de que um dia você estará com o Senhor nos céus, porque, como disse Paulo, nós não podemos de modo algum esperar em Cristo apenas nesta vida, mas devemos alimentar a esperança de que um dia nós estaremos na presença do Senhor, conforme ele registra ali em João 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar,
voltarei outra vez, para que estejais comigo, e vos levarei para que estejais comigo. Então essa promessa, irmãos, ela tem que estar viva no nosso coração, porque ou por meio do arrebatamento coletivo da igreja, como muitos esperam, ou através do arrebatamento individual. E o que é o arrebatamento individual? É aquele momento em que você passa pela porta da morte. A morte não é assombro, a morte não é um monstro, mas a morte é uma porta que se abre para que você, o seu espírito, o seu homem espiritual, a sua mulher espiritual, saia dessa casca, desse corpo e adentre, né, a vida espiritual e vá ao paraíso e aguardar o dia em que o Senhor trará de volta para que você receba o seu corpo glorificado. Então isso é profundo, isso é algo que muitas vezes foge à compreensão humana. Mas o fato é que o Espírito Santo, ele tem esse cuidado de trabalhar essa esperança em nós, seja através do arrebatamento da igreja coletivamente, seja através do encontro pessoal com Cristo na morte. Nós um dia estaremos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí, nós temos aqui no tópico de número 3, onde diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabemos, irmãos, que entristecemos o Espírito que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversa aos ensinamentos da palavra de Deus. Dentre os seus múltiplos ensinamentos, somos orientados a nos santificar, conforme está registrado em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nesse processo, santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito Santo para servir ao Senhor. Então nós vemos aqui que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Veja, irmão, que no ponto de número 1 diz que a santificação prepara a igreja para o arrebatamento. E a santificação, o que seria? Eu, quando era mais novo, eu tinha a impressão que santificar era poder ficar isolado do mundo e de Deus e de todos. Ser isolado. Muitas vezes eu imaginava no meu inconsciente de que ser santo era aquilo que a gente via nas outras denominações, nas religiões, né? Idólatra era uma pessoa que tinha ali aquela sua imagem ali dentro de um oratório. Ali era chamado de santo. Mas depois eu fui entender, né? Depois que o Senhor Jesus me chamou para a sua maravilhosa luz, eu passei a entender que santificação, irmãos, não é outra coisa a não ser separação. Então, quando eu fui chamado por Jesus, quando você foi chamado pelo Senhor Jesus, você foi escolhido. Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi você. Aleluia. E por você ter sido escolhido por Jesus, Jesus te tirou do mundo. Então, veja bem, você saiu de um meio corrosivo, de um meio de morte, e o Senhor Jesus te limpou, Ele te lavou, Ele te restaurou e te colocou numa posição gloriosa. Então agora você se tornou alguém separado para o Senhor. Então você foi santificado, separado para um trabalhar exclusivo do Senhor. Então a santificação para a igreja é isso. É ela ser, né, um povo separado do mundo, do pecado, da idolatria, da mentira e de tudo que não presta. Ela tem que ser santa, pura, imaculada, para que ela possa estar no centro da vontade de Deus e possa naquele dia ser arrebatada. Então veja que Paulo, sabedor que a cada dia que passa ficamos mais próximos da volta de Cristo, em sua carta direcionada aos crentes da Galácia, ele os adverte a andar em espírito e não praticar as concupiscências da carne, conforme ele registra em Gálatas 5,16. Apoiado na fé e crendo que o Espírito Santo está preparando um povo, a igreja, para as bodas do Cordeiro, Paulo os adverte a andar no Espírito para que não fossem surpreendidos naquele grande dia. Já em sua carta à igreja de Tessalônica, Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que nós fomos escolhidos pelo Senhor para sermos santificados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele tem trabalhado na igreja, trazendo para a igreja essa separação. Então ele
cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos consola e Ele nos adverte quando nós estamos querendo sair fora da verdade ou querer trilhar outros caminhos, conforme registra Gálatas capítulo 5. Querer cumprir os desejos da carne. Nós já falamos sobre a questão da natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, irmãos, ela está intrinsecamente em nós. Nós não conseguimos nos desvencilhar dela, de maneira nenhuma. Então o desejo de pecar e de fazer coisa errada sempre vai existir. Mas quando você está debaixo da graça de Deus, consciente de que você agora é uma nova criatura em Cristo, que você é um novo homem, uma nova mulher, e tem sua vida regida e dirigida pelo Espírito Santo, então você passa a cumprir o desejo do Espírito Santo, que é andar em Espírito, ou no Espírito. E dessa forma, mesmo a natureza pecaminosa estando aí, você não cumpre os desejos da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda tem um outro ponto aqui que nos chama a atenção, que é a questão da noiva permanecer pura e imaculada à espera do noivo. Nós já frisamos aqui. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e conivente com o pecado, que perdeu a sua pureza, zelo e presença do Espírito. Paulo usa esse simbolismo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Desse modo, a noiva se reunirá ao esposo, e essa oficial cerimônia de casamento será realizada, e então estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Então os irmãos compreenderam? Uma igreja que se envolve com o pecado, que transige com o pecado desse mundo, aceita as coisas mundanas como sendo normal no seio da igreja, que tem se afastado do verdadeiro ensinamento da palavra, que já não cumpre mais e nem obedece os mandamentos do Senhor, que tem entristecido o Espírito Santo e esse tem se afastado desta igreja. Irmãos, essa igreja, ela pode ser comparada àquela virgem louca do capítulo 25 de Mateus, que no início ela tinha óleo na lamparina e ela estava acesa, mas no momento em que o noivo chega, que ouve-se o clamor e o noivo está chegando, ela não tem azeite na vasilha para abastecer a lamparina. Então, nós precisamos ser prudentes. Se nós queremos realmente fazermos parte desta noiva, né, de Cristo, se nós realmente queremos fazer parte da igreja que vai estar com o Senhor nos céus, nós precisamos nos manter puros, íntegros, fiel e leal ao Senhor e à sua palavra, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de poder nos trazer ou trazer para nós esta pureza que o Senhor exige e a separação do mundo e do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Está vendo, irmão? Se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Se bem observado, a comunhão do Espírito tem a ver com nossa salvação e vida com Deus. Paulo deixou registrado sobre a importância desta comunhão com a vida de todos. É comunhão na vida de todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, ou com todos vós, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Então nós vemos aqui que sem a comunhão com o Espírito Santo, nós vamos estar enxugando gelo, em nome de uma religiosidade fria, em nome de uma religiosidade que não nos levará a lugar nenhum. Então nós precisamos estar em plena comunhão com o Espírito Santo, para que o Senhor, naquele dia, possa, quando a trombeta soar, o Espírito Santo nos leve ao encontro do Senhor nos ares. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa! Que Deus nos ajude a permanecermos firmes na fé, buscando o Senhor
em todos os momentos da nossa vida, como diz a Escritura, através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Esse é o momento, irmãos, de buscarmos o Senhor. Esse é o momento de estarmos na sua presença, porque o dia do Senhor se aproxima e está mais perto do que você possa imaginar. E concluindo esta aula, queremos dizer que vimos nesta última lição que manter a santificação, a pureza e a comunhão com o Espírito Santo é nossa responsabilidade, para que naquele grande dia estejamos preparados para o encontro com o noivo nos ares. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula. Agradeço a Deus pela tua vida. Que Deus possa te conceder muito mais do que aquilo que eu pude expressar através dessas palavras. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Que ele venha te conscientizar dessas verdades. E que naquele dia, na volta do Senhor Jesus, você possa estar de pé, esperando, para ser arrebatado juntamente com a igreja e ir ao encontro do Senhor. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever. Os irmãos que já fazem parte aí, deixa o seu like, para que esses vídeos possam ser distribuídos para mais pessoas. Pois o objetivo do like é exatamente mostrar para essa plataforma de que você está gostando do conteúdo. E quando você gosta, a plataforma se encarrega de mandar para mais pessoas. Esse é o nosso intuito, é alcançar maior número de pessoas na nossa nação. E que Deus possa nos dar uma nova oportunidade de estarmos aqui com mais uma aula da Escola Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.